o Bitcoin também não está lastreado em nada, me faz acreditar que a unidade monetária, né, o dinheiro, seja ele dólar, libra, ah, peso, real ou até mesmo o Bitcoin, eles têm valor através de um sistema de crenças e de confianças. Sim e não. Muita gente acha que o Bitcoin não tem lastro, mas na verdade o Bitcoin tem sim um lastro. Mas para a gente entender melhor esse lastro, vamos entender o dinheiro, do lastro do dinheiro e quando ele perdeu esse lastro. Porque até o próprio dólar, se a gente parar, voltar um tempinho atrás, a gente vai ver que, tipo, já existia sim um lastro, não existe mais hoje, mas existia um lastro. Então isso começou lá atrás, né? Se a gente for falar da história do dinheiro, que a gente começou lá na parte dos escambos, na parte de agricultura, que aí veio surgindo as primeiras moedas, que começou com boi na antiga Grécia, depois foi amêndoas. Não sei se a galera sabe, mas amêndoas, o que a gente a semente, a oleaginosa que a gente come, já foi moeda de troca. Depois foi semente de cacau, e teve muito tempo que passou o sal sendo uma moeda, principalmente no Império Romano, né? Que daí veio a palavra salário, que é justamente porque o sal era moeda. Então, assim, ao longo do tempo foi surgindo centenas de moedas, cada lugar tinha uma moeda específica, mas qual era o problema dessas moedas? Era a falta de escassez, porque você, por mais que sal, por um breve período de tempo, que não foi tão breve assim, mas fosse uma moeda que fosse difícil de encontrar, porque a gente não tinha os processos de dessalinização que existe hoje aí do mar, é, ia chegar um momento que alguém ia conseguir produzir mais sal do que outro, e aí você ia criar dinheiro. Então, isso foi muito complicado também com cacau, no momento que você plantava, logo, demorava um tempo, mas depois você tinha máquinas, pés de dinheiro, né, árvores de dinheiro, porque a semente de cacau virava o dinheiro. Então, assim, essa sempre foi a maior dificuldade da humanidade, é fazer algo escasso, até encontrar o ouro. Quando encontrou o ouro e a prata, que eu não lembro mais ou menos o ano, mas eu acho que foi no século XVII, o ouro e a prata apareceu e aí a gente começou a ver que tinha uma certa escassez. E aí passou muito tempo o ouro e prata sendo moedas de troca, porque ninguém conseguia produzir ouro e nem prata. E aí teve o primeiro lastreamento, né? Tipo, teve o processo ainda das notas monetárias, que você guardava o ouro e aí o banco lhe dava um papel, que eram as promissórias, dizendo que você tinha aquele ouro lá, para que você pudesse usar aquele papel como o ouro em si, para não precisar andar com ouro, né? Que é pesado, é um metal extremamente denso. E daí deu origem à nossa cédula, né? Que foi justamente isso. Os bancos perceberam que guardar o ouro das pessoas e dar aquele papel estava fazendo que ninguém nunca mais mexesse no ouro, só usasse os papéis para fazer transações, porque os papéis tinham valor em ouro, era lastreado no ouro. E aí começou a primeira impressão de papel e moeda, e aí a gente tem até hoje. Isso aconteceu lá, acho que no século XIX, foi o primeiro país, eu acho que foi... A primeira moeda lastreada em ouro foi a Libra, até a Primeira Guerra Mundial. Depois da Libra veio o padrão dólar, né? Quando a Inglaterra quebrou, depois da Primeira Guerra, teve o padrão ouro-dólar, que aí era o dólar lastreado no ouro. Então, assim, sempre o papel pintado, que eu sempre brinco aqui, que o dólar é um papel pintado de verde que todo mundo acha que tem valor. Mas ele já teve valor. Com uma nota de $100 ou de $5, você poderia ir no banco até 1973, 71, Nixon aboliu o padrão ouro. Mas ainda você ainda trocava cédulas por ouro. Mas em 76, 78, eu não lembro agora, acho que foi 76, isso, 76, foi abolido totalmente a conversibilidade de dólar em ouro. Então, em 1976 é quando realmente o dólar passa a não valer mais nada lastreado, ou seja, ele perde totalmente seu lastro, porque você não conseguia mais trocar por ouro. E aí, o que é que significa? Que o Fed e os bancos americanos podem criar dólar à vontade, lógico, mantida a devida proporção, mas pode criar à vontade e, e de forma infinita. Então, não precisa mais ter ouro para isso. O que é que isso acarreta? Inflação, que é justamente a oferta de moeda ser muito maior que a demanda e o preço intrínseco daquela nota tende a cair. Ou seja, ela continua sendo uma nota de $100, mas ela não compra mais do que comprava antes. Ela vai perdendo um valor. O Bitcoin, por ser digital, muita gente acha também que, tipo, não, mas então o Bitcoin não é lastreado em ouro, não é lastreado em nada, então ele não tem lastro, porque dá a impressão que não tem. Mas do mesmo jeito que para produzir moedas lastreadas em ouro, você precisava ter ouro no background, para produzir Bitcoin a gente precisa de um recurso. Qual é o recurso? Força computacional. E força computacional exige o quê? Para funcionar. Energia. O Bitcoin é lastreado em energia elétrica. Então, por mais que você queira produzir Bitcoin, se você não tiver uma força computacional
extremamente compatível com o hash rate hoje, que é a taxa de processamento, e energia elétrica suficiente para isso, você não cria Bitcoin. Então, quando a gente fala que uma moeda não tem lastro, é porque o dólar não precisa de nada, muito menos de energia, até com um celular, lógico, tem um pouco de energia ali, mas tipo, com 1 centavo de energia eu crio 1 bilhão de dólares, diferente do Bitcoin, que é quase equivalente no momento que você minera o gasto energético com que você tem de recompensa. Mas a longo prazo você tende a ter uma valorização do ativo e compensar o valor gasto energeticamente. Não, é interessante. Eu fiz essa provocação para você pelo seguinte: quem está ouvindo a gente aqui, muita gente se questiona sobre o lastro do Bitcoin. Mas as pessoas não pararam para perceber que o próprio dólar, que é a moeda do mundo, já não tem mais lastro em nada. E pelo que você explicou, hoje, assim, guardadas as proporções, dá para entender que o Bitcoin tem um lastro maior do que o do dólar. Ele é mais lastreado, porque de fato, todo mundo também acha que imprimir dinheiro é uma grande impressora produzindo papel, mas as pessoas não estão se lembrando de que o dinheiro físico ele está praticamente fora de moda, né? Então, com um clique, que foi o que os Estados Unidos fez, né, no período da pandemia, com um clique as pessoas conseguem criar 2 ou 3 trilhões de dólares. Isso é exatamente. E quando você fala hoje o Bitcoin parece estar mais lastreado do que o dólar, na verdade ele não parece, ele está, porque hoje o lastro do dólar é nada, você confia hoje num político. Hoje as pessoas só aceitam receber dólar porque ela ainda acredita que o supermercado vai aceitar receber esse dólar que ela está recebendo. É só uma questão de confiança entre as partes. No momento que, assim como em alguns países, pronto, o que aconteceu com a Venezuela, no momento que alguns comerciantes não aceitam mais aquela moeda, por mais que as pessoas continuem recebendo naquela moeda, elas tendem a não querer mais usar aquela moeda, porque não é a moeda que garante a você alguma coisa, é a aceitação do que o que você quer, alguém vai querer essa moeda. Então, hoje tem Exatamente. essa Então, troca. então mas veja, eu voltei na minha tese, né? O dinheiro, seja ele o Bitcoin, seja ele o dólar, seja ele o peso venezuelano, O ouro, se as pessoas, o ouro, se as pessoas perderem a crença, se elas acreditarem que aquilo não vale mais, acabou. exatamente. E isso é muito interessante, porque como você explicou, enquanto havia o lastro do ouro, existia algo que dizia, olha, esse dólar vale, porque ele está baseado nessa quantidade de ouro. Então hoje o dólar não tem lastro, o real não tem lastro, moeda nenhuma tem lastro, e eu nunca tinha ouvido essa parte, cara. O Bitcoin, para ser minerado, ele tem um lastro enorme em energia elétrica, porque senão você não consegue produzi-lo. Isso, exatamente. E é Fantástico. um lastro que inquestionável, porque qualquer diferente do ouro, que por mais que em 71, por exemplo, antes de Nixon entrar com esse processo, as pessoas dissessem, não, esse dólar está lastreado em ouro, você não tem como conferir que o dólar está lastreado em ouro, você não sabe quanto de ouro tem lá. Já o Bitcoin não, você consegue exatamente saber quanto está sendo o gasto de energia elétrica para fazer a mineração de um bloco devido ao hash rate, que é a força computacional. Então, assim, é mais plausível, é porque como é muito novo, e a gente veio durante muitos anos, né, quase 3 décadas, eu acho, da internet no Brasil, as pessoas copiando tudo. Tudo se copia. Então, achava-se que dinheiro também na internet se copiaria. Assim como cartão de crédito, meu número posso passar para você e você pegar esse meu número e passar para mais 200 pessoas, e enquanto eu não descobrir, todo mundo pode usar o cartão, as pessoas achavam que, tipo, não, Bitcoin, no momento que eu mandar pela internet para Rafael, eu posso mandar também para João, posso mandar para André, o mesmo Bitcoin. E aí é onde entra um dos conceitos que mudaram totalmente a visão econômica de moeda e dinheiro, é quando a gente consegue fazer na internet o bloqueio do gasto duplo. Ou seja, eu não consigo gastar a mesma moeda mais de uma vez, independente do que eu faça. Isso foi a maior coisa que a blockchain já fez, que foi o conceito de abolição do gasto duplo, que é justamente a cópia deliberada da internet.